Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, nós vamos estudar a lição de número 5 e o tema será Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis. No capítulo anterior, Paulo discutiu sobre a questão ética do casamento e do celibato. Agora ele vai tratar de um tópico que é tanto ético como religioso. Será que um cristão pode comer carne que foi oferecida a ídolos? A questão se refere com a vida doméstica, religiosa e social de numerosas famílias cristãs daquela comunidade que tem de tomar decisões quanto a comer ou não com amigos gentios. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios por Simon Kistemaker, na época de Paulo, os sacrifícios pagãos eram atos religiosos que envolviam a família. Animais eram levados ao sacerdote, mortos e oferecidos aos deuses. Certas partes eram queimadas no altar, outras partes eram tomadas pelo sacerdote e o resto da refeição consagrada era devolvido à família que havia oferecido o animal como sacrifício. A família convidava amigos e parentes, entre os quais havia cristãos, para uma festa. Por outro lado, na cidade de Corinto, a maior parte da carne vendida nos mercados procedia de sacrifício de animais em templos espalhados pela cidade ou arredores. Os cristãos então compravam a carne e consumiam em casa. Isso provocou a curiosa pergunta dos crentes: se eles deveriam ou não comer essa carne. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e juntos ler comigo o texto em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 3. A seguir, vem a pergunta de vocês a respeito de comer alimentos que foram sacrificados aos ídolos. Quanto a esse assunto, cada um acha que só sua própria resposta é que está certa. Mas embora ser um sabe-tudo nos faça sentir-nos importantes, o que é preciso na realidade para edificar a igreja é o amor. Se alguém pensa que sabe todas as respostas, está apenas mostrando a sua própria ignorância. Aquele, porém, que verdadeiramente ama a Deus, esse está em condições de receber o conhecimento vindo de Deus. Como podemos ver, não era uma questão nutricional, mas de profunda implicação espiritual e social. Os membros da igreja em Corinto se viam diante da dúvida de saber se deveriam comer carne que tinha sido consagrada a um ídolo num templo pagão. Eles estavam livres para ir à festa desse tipo? Podiam se divertir em nome da liberdade cristã? A consciência de alguns crentes estava despreocupada, enquanto a de outros estava pesada. Alguns cristãos podiam dizer: não exagere quanto à justiça. E outros, no entanto, podiam replicar: não exagere quanto à perversidade. É a resposta a estas perguntas que provocaram os capítulos a serem estudados nesta lição. A comunidade cristã de Corinto foi fundada por Paulo. Você pode conferir isso em Atos capítulo 18.
um pouco depois dele ter passado por Tessalônica e Atenas. Seus membros eram, na maior parte, provenientes do paganismo. Ele recebeu alguns judeus, passando a ser constituído, então, de uma maioria gentílica e de uma minoria judaica. Por trás das questões dos cristãos de Corinto, havia uma crise sobre os ídolos. Como muitos membros, da comunidade eram neófitos, haviam deixado a idolatria não fazia muito tempo. A questão era se o cristão poderia comer carne do mercado ou se deveria evitar esse tipo de alimento. Quando se trazia alguma oferenda a uma divindade, as partes não comestíveis eram queimadas no fogo, junto com outras porções do animal. Uma parte era consumida num banquete ritual em homenagem à divindade e o restante era oferecido no mercado público. Esta era a principal fonte da carne para os açougues da época. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 ao 6. Agora, pois, que dizer sobre isso? Devemos comer carne sacrificada aos ídolos? Ora, todos sabemos que um ídolo não é realmente um Deus, e que há um único Deus e nenhum outro. De acordo com algumas pessoas, há uma grande quantidade de deuses, tanto no céu como na terra. Nós, porém, sabemos que há um só Deus, o Pai que criou todas as coisas e nos fez para que fôssemos dele, e um Senhor Jesus Cristo que fez todas as coisas e nos dá a vida. A título de ilustração, lembro-me quando eu era novo na fé, os irmãos da igreja na qual eu congregava, em certa época, levantou essa mesma questão. Na região onde morávamos, havia um açougue famoso, que não vou citar o nome, porque ele existe até hoje, vendia as melhores carnes da região. Porém, no interior da loja havia muitas imagens de várias religiões. Desta forma, havia uma discussão se deveria ou não comprar carne naquele lugar. Lembro-me ainda de ter questionado se este era o caso. Nós estávamos em sérios apuros. Por quê? Pois não somente aquele açougue, mas em vários mercados, supermercados, farmácias, lojas de roupa, enfim, em todo o comércio, os empresários desses estabelecimentos colocavam imagens de acordo com a sua crença. Então, o que fazer? Isso me levou, à época, a estudar as Escrituras e aprender com Paulo a responder tais questões. Mesmo agora, passado vários anos e morando em Portugal, me deparo com a mesma situação nos estabelecimentos que aqui frequento, pois os empresários fazem a mesma coisa, colocam a imagem das suas crenças. Eu acredito que o ensino de Paulo sobre a questão levantada pela igreja de Corinto ou nas diversas comunidades em minha época, serve atualmente também para muitos cristãos neófitos que têm a mesma dúvida. Voltando à lição, Paulo aborda o problema diretamente em 1 Coríntios capítulo 8, verso 5 até o 6, seguindo a argumentação como só há um Deus, e esse é o Deus de Israel, os ídolos não passam ou não possuem existência real. Eles não são vivos. Há muitos que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, ou seja, há muitos seres imaginados pelas pessoas como deuses, com morada nos céus e na terra. Mas todos só existem na imaginação do adorador. Apesar da primeira parte do argumento de Paulo apresentar os ídolos como coisas inocentes, num segundo momento, ele reafirma a sua preocupação. Ele diz o seguinte: antes digo que as coisas que eles sacrificam,
é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Antes de continuar, eu quero também ler um texto em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 7 ao 9. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, esta fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Como se pode ver, a questão continua sendo o comer a carne ou não. Os ídolos continuam sendo nada, mas por trás de cada ídolo, Paulo vê demônios. Você pode conferir isso em Deuteronômio capítulo 32, verso 17. Eram os seres demoníacos que recebiam o culto prestado aos ídolos. Sendo assim, a idolatria não era simplesmente uma atividade neutra. Os demônios se aproveitavam da inclinação idólatra humana para receber o sacrifício. Logo, não se deve participar da ceia do Senhor e da ceia dos demônios, ou seja, comer da comida de ídolos. Como o mundo pagão estava imerso na idolatria, os não cristãos estão sob poderio de seres celestiais, demônios. A palavra demônio é raramente usada por Paulo e, além daqui, só voltaria a ocorrer em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Veja, devemos abordar o assunto com atitude ética versus uma atitude amorosa, pois havia várias questões entrelaçadas que envolviam templos pagãos, sacrifícios, ídolos, ou demônios, a igreja que era composta de judeus e gentios, a consciência, das pessoas, as reuniões sociais e familiares e o açougue. No fim, nesta questão curiosa sobre comer ou não comer carne, está um significativo argumento do apóstolo. O problema não está realmente em comer comida sacrificada a ídolo, mas na consciência do irmão mais fraco, que ainda vê o ídolo como algo real, o que provocaria o escândalo. A discussão sobre as carnes se torna, então, um ensino importante sobre o que tem realmente valor na comunidade. As pessoas. Qualquer tradição ou ensino que as coloque em segundo plano é legalismo e egoísmo. No capítulo 9, o apóstolo insere no meio da argumentação a respeito da idolatria uma reflexão sobre o direito dos apóstolos e a forma como se dá a participação na obra de Deus. O apóstolo sentia um grau enorme de satisfação por pregar o evangelho, de tal forma que aplausos não faziam falta, ou mesmo importava. O seu prazer era promover o reino de Jesus. Quando ele deixava de pregar, não era mais um apóstolo e deixava de ser ele mesmo. A pregação se transformou num elemento de identidade pessoal. Ele cumpria a sua missão com alegria e prazer. Sua missão era difícil e perigosa, mas ele a desenvolvia de livre vontade, porque havia nele a convicção, veja, de que o que ele fazia não era para agradar aos homens, mas a Deus. Mesmo diante da falta de gratidão dos crentes ou da presença da violência dos incrédulos, ele tocava seu trabalho com a certeza de que
A única pessoa que ele precisava agradar era a Deus. A única forma de não receber críticas é não fazer nada. Veja, as pessoas que mais as recebem, ou seja, as críticas, são aquelas que mais trabalham na obra. É sensato, então, seguir o exemplo paulino e colocarmos o foco na satisfação do Senhor Jesus. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 19 ao 22. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. É esta perspectiva que fez com que Paulo se fizesse judeu para os judeus, escravo para os escravos, livre para os livres, grego para os gregos. Ele possuía uma enorme capacidade de se adaptar às mais diferentes circunstâncias em função sem apegar a detalhes. Justamente porque ele sabia exatamente o que era importante e essencial na pregação do Evangelho. Paulo não escolhia o público e com muita frequência o encontramos procurando justamente as pessoas mais difíceis para serem sua audiência. É confortável pregar para um auditório amigo ou para pessoas que concordam com tudo que falamos. Mas é muito complicado ministrar para pessoas que não querem ouvir o que precisamos falar. Entendamos que evangelizar no interior da igreja é fácil. Difícil mesmo é abrir a boca num lugar cheio de pessoas adversas. Estas pessoas que não gostam de igreja ou da mensagem do reino são justamente aquelas que se tornam o alvo da carreira do apóstolo Paulo. Ele não se escondia no interior de uma comunidade de fé, lamentando que o mundo não queria ouvir o evangelho. Antes, se atirava no meio das praças e esquinas em busca das pessoas que precisavam de salvação. Há algumas pessoas que, esquecendo o alvo do seu trabalho, tornam-se inflexíveis, apropriando-se de uma inadequada ideia. Se o trabalho não for feito do meu jeito, também não o farei de jeito nenhum. Como ensina o apóstolo em sua comparação final, no versículo 25, o envolvimento na vida da igreja implica em aprendizagem, que nos leva a mudar. Veja o que pode ser mudado. Se a mensagem para o mundo não muda, o mundo em torno da mensagem muda. Se queremos mudar o mundo, precisamos mudar a forma de o alcançar. Isso me faz lembrar da última comunidade, da última igreja que pastoreei. E nós estávamos no centro de um determinado bairro. E esse bairro era muito movimentado com uma praça e muitos bares que enchiam de pessoas, não é? E locais de alimentação. E eu me lembro de ter convocado a comunidade a irmos às ruas, às praças, a falar às pessoas. E em alguns momentos nós tivemos muitas objeções, porque muitos não concordavam com aquela ação. Mas muitos aceitaram o desafio. E nós começamos então a chegar mais cedo, antes do culto, a orarmos, pegarmos um material de evangelização e sair às ruas. E quantas vezes nós paramos pessoas, né? Oramos por elas, né? Pessoas que estavam aflitas, mesmo indo se divertir.
e como foi prazeroso ser bem recebido por elas. É fato que alguns jogavam o material no chão, não queriam falar conosco, mas a grande maioria das pessoas nos recebiam com muita alegria. Muitas estavam ali afastadas do Evangelho, distante de Jesus. Muitas estavam doentes emocionalmente e que pudemos ter um resultado muito abençoador e vemos vidas alcançadas para o reino de Deus. Nós não somos mais donos do próprio nariz, depois de aceitarmos o senhorio de Cristo. A partir desse momento, vivemos em função daquele que Jesus chamou de próximo. O outro define os meus limites, pois o meu amor molda o meu comportamento. Comerei verdura com os vegetarianos e churrasco com os carnívoros, porque enquanto procuro o bem-estar do próximo, veja, eu glorifico a Deus, o Criador de todos nós. O versículo 27 nos lembra que é preciso ter algum tipo de associação com os incrédulos para evangelizar. Quando vivemos para a glória de Deus, aprendemos a chegar ao coração das pessoas com o amor de Cristo. Um pouco antes de chegar a Corinto, Paulo pregou no centro de Atenas, numa região cheia de estátuas de deuses. De repente, ele percebeu que havia uma que não tinha nome. Veja, ele aproveitou essa oportunidade e disse: pois passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei até um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 23. O que Paulo fez? Em vez de dizer que tudo aquilo em que acreditavam os atenienses era bobagem ou besteira, veja, ele aproveitou uma parte da própria fé deles para fazer a ponte com o evangelho de Jesus Cristo que ele, Paulo, estava trazendo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 23 e 24. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Paulo não menospreza os incrédulos. Ele os amou profundamente e pensava o tempo todo numa forma de alcançá-los com o evangelho. Ele pagava o preço que fosse para salvar uma vida, mesmo que para isso tivesse que engolir sapos, isso mesmo, e deixar seus direitos de lado. O outro vinha sempre em primeiro lugar. O princípio que guiará cada decisão do cristão é o amor. Uma pessoa que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo conseguirá encontrar, veja, maneiras apropriadas de responder a todas as questões de conduta moral. Nos tempos de Paulo, os pagãos tinham muitos deuses falsos, mas os cristãos sabiam que havia somente um Deus, o Criador de todas as coisas, e que as sustentavam até então. Ele era o Senhor de suas vidas e amava profundamente o mundo. Em função deste amor, os crentes entendiam que podiam realmente todas as coisas, mas nem todas eram convenientes. Deus amou o mundo de tal maneira, lembre-se disso, que enviou o seu Filho para libertar todos aqueles que nele creem. Eu finalizo perguntando: você já parou para pensar que a polêmica da carne na igreja de Corinto se reproduz na atualidade todas as vezes que surge a questão de até onde é possível participar da sociedade secular? Como relacionar a liberdade dada pelo Espírito Santo
com a necessidade de limites para nossas ações, a fim de não escandalizarmos determinadas pessoas. É possível amar quem não gosta de nós? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi Liberdade Cristã e Crentes Vulneráveis. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que pregue genuinamente a palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil e rápido, é só clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário sobre a lição, deixe a sua opinião. Por toda vez que você faz isso, o YouTube compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Acione também o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E nos ajude compartilhando esse vídeo com mais pessoas, com seus amigos, com os seus grupos de contato, porque nós temos uma certa limitação ao alcançar as pessoas. Por isso eu te convido a se tornar conosco um evangelizador, né? Alguém que seja parceiro conosco para continuar ganhando mais e mais pessoas. E você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.